Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus, amém? Estou com o rico privilégio de poder apresentar para os irmãos da nossa convenção o meu pastor, pastor Samuel. Pastor Samuel Amaro é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele é casado com a irmã Liege, que está aqui à frente. Pai da irmã Emily, do irmão Orlando. Levantem-se, por favor. Essa é a nossa linda família pastoral. Obrigado. Pastor Samuel Amaro é formado pelo Seminário Teológico Batista do Extremo Norte Fluminense, STBNF, na cidade de Itaperuna. Ele foi membro da Igreja Batista Boa Fortuna, também na cidade de Itaperuna, pastor Josué Brum, e no ano de 2009 o pastor formou-se lá no seminário e no mesmo ano foi convidado para ser pastor presidente da Igreja Batista em Laje de Muriaé. E agora eu convido todos os irmãos da Igreja Batista em Laje de Muriaé que coloquem-se de pé. Viemos em uma linda caravana. Esses são os nossos queridos irmãos. Muito obrigado, podeis assentar-se. E desde então o pastor Samuel tem atuado na cidade de Laje do Muriaé. Já fazem 9 anos que ele está atuando ali como pastor. E no ano de 2015 nós nos conhecemos no seminário, porque ele também é professor do Seminário Teológico Batista. E foi lá que nós nos conhecemos. Em 2015 eu me formei e no ano de 2016 eu recebi o convite para ser pastor auxiliar, específico de jovens e adolescentes. E desde então, juntos, nós temos promovido o reino de Deus naquela amada cidade de Laje de Muriaé. E antes de passar a palavra para o pastor, o que eu vou dizer agora não é uma constatação apenas da nossa igreja, dos nossos irmãos, porque seria muito óbvio, uma vez que somos muito amados pela igreja. Mas o pastor Samuel, ele é reconhecido na cidade, em todos os setores, como homem de Deus. E nessa noite nós teremos esse privilégio de ouvir um homem de Deus transmitindo a mensagem do Senhor. Amém? Deus te abençoe, meu pastor. Boa noite, irmãos. Eu me lembrei do pastor Geraldo Jeremias, que no congresso dos pastores, da ordem dos pastores, ele foi apresentado. E ele disse que durante a apresentação ele falou o seguinte com Deus: Deus, perdoa esse irmão que pecou tanto a meu respeito, porque mentiu. Aí depois ele disse o seguinte: mas me perdoa também porque eu gostei das mentiras. Então o pastor Rafael foi muito bondoso, né? E é claro que o carinho que temos um pelo outro fez com que ele me apresentasse de uma forma tão importante. Mas eu creio que o que mais nos alegra, homens, servos do Senhor, é sermos reconhecidos como alguém que serve o Deus vivo, que ama o Deus vivo e faz a obra dele com toda a dedicação. Sinto-me honrado, quero cumprimentar o pastor Vanderlei Marins, cumprimentando ele, cumprimento toda a mesa, a igreja que tem nos acolhido. Quero refletir com os irmãos sobre a relevância do reino de Deus. Desde quando recebi o convite e tenho orado e pensado, tomei algumas decisões para a fala da noite. E comecei a pensar, mas na verdade pensar é aquilo que já faço, e principalmente sobre o reino de Deus. Eu dou aula de teologia bíblica do Novo Testamento, então a gente trabalha em alguns períodos o reino de Deus. Eu tenho pensado muito, e tenho descoberto que pensar dói, e dói muito. E tenho sentido dores por pensar, dores por refletir sobre o reino de Deus, a igreja do Cristo, a relevância desse reino, a relevância da palavra, a relevância da mensagem que pregamos, a relevância do povo do reino que é a igreja. Pensar dói, porque pensar nos leva a uma mudança, a uma transformação, nos desafia a melhorar. Eu quero que nós soframos muito e sintamos muitas dores nessa noite, por refletirmos com muita seriedade, com muita sinceridade sobre o reino de Deus. Uma reflexão que nos leve a uma mudança, como crentes, servos do Senhor Jesus, como igreja do Cristo, como denominação. Eu creio que é o tempo de, com muita sinceridade, com honestidade e também com uma dose cavalar de coragem, de pensarmos para mudarmos, para melhorarmos. E para isso eu quero convidá-los à leitura de Mateus capítulo 15.
abra a sua Bíblia e, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta, para que possa acompanhar não só a leitura do texto, mas também a mensagem, alguns destaques em alguns versículos. Mateus capítulo 15, do verso 1 ao verso 20. Eu estou com a versão NVI, eu vou fazer a leitura, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: ora, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Verso 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas são as coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Eu creio que, como já afirmei e reafirmo, o tempo de repensarmos algumas coisas, de pensarmos sobre várias outras, de nos responsabilizarmos como igreja, como o povo do reino. Eu tenho observado nos telejornais, todos vocês têm também com certeza, essa campanha da Rede Globo, né, que Brasil vocês querem para o futuro. Eu acho muito legal, e eu sou chato para valer quando eu estou vendo televisão. Eu vejo televisão criticando o tempo todo, reclamando o tempo todo das coisas que estão acontecendo. E aí todas as vezes que passam aquelas chamadas dos vídeos, o coração já treme de raiva, porque eu sei que eu vou ficar irritado. Porque a maioria das mensagens são mensagens que responsabilizam o outro. O Brasil que eu quero é um Brasil que alguém faça algo para que esse Brasil melhore. Alguém se dedique para, alguém abra a mão de, alguém se esforce para. Sempre a responsabilização é do outro, ou a responsabilidade. Não há uma autorresponsabilização. E eu creio que nós recorremos e cometemos o mesmo erro. Se nós perguntássemos para as nossas igrejas, que igreja nós queremos para o futuro, a maioria dos membros das nossas igrejas responsabilizariam outros pelas mudanças que desejam, pelas mudanças que anseiam, pelas melhoras que sonham. E é preciso que nós pensemos na igreja
do futuro, nos responsabilizando no presente, assumindo um compromisso como povo do reino, de um pensar, de uma reflexão séria, bíblica, santa, fiel, de uma transformação, de uma mudança, que se mostre na relevância da igreja, não naquilo apenas que ela fala, naquilo que ela ensina, mas principalmente naquilo que ela é, na sua essência. É necessário esta responsabilização da igreja do presente, para que esta igreja do futuro que tanto sonhamos se torne uma realidade, possa acontecer, e o reino então ser expandido por uma igreja que é o povo do reino e que não abre mão de manifestá-lo, como Cristo nos ensinou que fizéssemos. O texto lido, ele é bem precioso e ele nos ensina algumas questões muito importantes, e eu quero que reflitamos, primeiro, nos perigos de sermos igrejas irrelevantes. Depois, em algumas características de líderes, de igrejas, de denominações irrelevantes. Também quero que reflitamos o que nós precisamos fazer para que manifestemos a relevância do reino, a relevância da igreja do Cristo, do povo do reino. O texto nos conta esta história, desta aproximação, desta abordagem dos fariseus e dos mestres da lei a Cristo, perguntando a ele, ou questionando, ou criticando, por uma questão cerimonial do lavar as mãos, um rito que trazia uma ideia de pureza, que trazia uma ideia de limpeza. E Jesus é questionado, olha, por que os teus discípulos, se o Senhor, se diz o mestre, tem ensinado e tem proclamado uma doutrina em Jerusalém e por aqui, por que os teus discípulos não lavam as mãos, transgridem a tradição dos homens? A resposta do Cristo é espetacular. O Cristo desmantela toda a má intenção, todo o intento perverso contra ele, fazendo perguntas também àquele grupo. E eu creio que a pergunta mais grave, a pergunta que fere diretamente toda aquela intenção perversa, é quando o Cristo diz, olha, eu queria saber por que vocês transgridem o mandamento de Deus com as vossas tradições. Vocês estão preocupados com uma questão cerimonial, com um ritual, e eu quero que vocês me respondam sobre uma questão muito maior, uma questão espiritual séria, a violação de um mandamento. E aí o Cristo diz, olha, o mandamento, por exemplo, como honrar pai e mãe, que é um mandamento bíblico, com promessa, algo precioso, importante, vocês o violam. E o violam para os seus interesses, para que possam reter aquilo que deveriam dar, para que não honrem os seus pais, mas com uma manobra, com um jeitinho, vocês então violam o mandamento. A crítica do Cristo, ela é muito contundente. Até o ponto que ele chega no verso 7, ele diz, olha, vocês são hipócritas. Vocês são mentirosos, falsos. Vocês são um povo que Isaías profetizou, um povo que honra com os lábios, mas tem um coração que tem um interior impuro, podre, perverso, mau, ruim. E aquilo causa todo um mal-estar, um desconforto. O desconforto é muito visível na ação dos discípulos, porque os discípulos se aproximam e dizem o seguinte, Jesus, o Senhor percebeu que os fariseus ficaram ofendidos com o que o Senhor disse? Houve um constrangimento, uma situação delicada. E a história é conhecida, vocês, com certeza uma maioria aqui, a conhece muito bem. E a partir, então, desta porção da palavra, quero que reflitamos sobre o que já disse. E quero começar com duas perguntas. Quando deixamos de ser relevantes? Segunda pergunta. Quando a nossa doutrina, o nosso ensino, como povo do reino, deixa de ser relevante? E olhando para o texto,
eu encontro como primeira resposta que deixamos de ser relevantes como igreja, que deixamos de ser relevantes naquilo que ensinamos, quando nós nos tornamos ultraconservadores. Os fariseus e os mestres da lei, eles tratam uma questão que é uma tradição humana, porque é denunciada pelo Cristo, que ela é, e eles tratam esta questão com zelo, com esmero, com dedicação, só que é uma tradição humana. E eles a tratam com uma atitude ultraconservadora. E qualquer atitude no reino de Deus ultraconservadora é uma atitude irrelevante para o reino. E nós estamos vivendo uma crise entre a primeira resposta e a segunda. Porque a segunda resposta é: quando deixamos de ser uma igreja relevante, quando deixamos de ter um ensino relevante, quando nós nos tornamos hiperliberais. E olha que eu não estou tratando nem mais do liberalismo. Eu creio, e é uma leitura pessoal, que nós já avançamos o estágio do liberalismo. Tem muita gente debatendo ainda o liberalismo. Nós já estamos na fase do hiperliberalismo. Então deixamos de ser relevantes quando nos tornamos hiperliberais. E esse grupo, ao mesmo tempo, eles eram ultraconservadores, com questões cerimoniais e ritualísticas, e eram superliberais com os mandamentos. Parece louco, incoerente, insensato. E é exatamente isso que é. Louco, incoerente e insensato, quando eu e você, quando nós, igreja, fazemos o mesmo. Em algumas questões, somos ultraconservadores. Em algumas questões, nós nos degladiamos. Em outras, nós fazemos vista grossa. Em outras, nós deixamos passar batido, colocamos pano quente, varremos para debaixo do tapete. Quando fazemos isso, prestem atenção, nos tornamos irrelevantes no reino de Deus. Ultraconservador e hiperliberal, ambos irrelevantes. Mas a terceira resposta, quando deixamos de ser relevantes, quando a nossa doutrina deixa de ser relevante, quando nós colocamos as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, exatamente o que eles fizeram. Pastor, mas esses caras são muito loucos, esses caras estão insanos fazendo isso. Ora, nós também, porque nós fazemos isto. A Igreja do Cristo tem cometido pecados graves contra a noiva do Cristo, contra o povo do reino, quando coloca tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, violando, maculando os mandamentos de Deus, por interesses pessoais, denominacionais, de grupo A, de grupo B, disso ou daquilo. Violamos, maculamos, desonramos o Deus dos mandamentos e os mandamentos de Deus. E fazendo isso, nos tornamos irrelevantes. Mesmo sendo o povo de um reino tão relevante. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não permitamos que estas práticas absurdas continuem a acontecer. Violar mandamentos, manobrá-los, interpretá-los deste ou daquele jeito, dependendo da ocasião, dependendo do que aquilo pode me causar de prejuízo ou do que pode me dar de lucro ou de benefício. Pecado. Pecado. Mas tem a quarta resposta. Quando deixamos de ser relevantes, quando nossa doutrina deixa de ser relevante, quando colocamos a religiosidade acima da verdadeira espiritualidade. Eu creio que nós, Igreja do Cristo, precisamos com muita sinceridade, honestidade e, repito, coragem, porque é preciso coragem para isso. Investir em uma espiritualidade sadia, robusta, verdadeira. A religiosidade é algo enjoado, algo ruim, que traz enfado, canseira. Tem muita gente cansada de igreja. Tem muita gente cansada de muita coisa que não deveria estar, porque são cheias de uma religiosidade morta, fria,
Nós deveríamos investir numa espiritualidade que transforma o coração, que infla a alma, que enche o nosso ser de gozo, de prazer, de servir o Senhor. O coração que queima de paixão por Deus, de amor pela obra de Deus, de amor pelos mandamentos de Deus, pela oração, pela palavra e por tantas outras coisas. Uma espiritualidade que transforma o nosso ser de dentro para fora e que é manifesta naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, que tem coerência, que tem sensatez, que tem relevância. Nós precisamos banir das nossas igrejas, nós precisamos banir do nosso meio esta religiosidade morta e que mata. E nós precisamos investir em uma espiritualidade que dá vida à igreja do Cristo, para sermos relevantes. Mas tem a quinta resposta. Quando deixamos de ser relevantes, quando nossa doutrina deixa de ser relevante, quando nós colocamos os nossos interesses pessoais, pasmem, acima da vontade de Deus. Porque é o que eles estavam fazendo. Interesse pessoal. Não dar ao pai ou à mãe o devido valor, a devida parte da propriedade, cumprindo o mandamento, mas por um interesse pessoal, reter aquilo para si, violando o mandamento. E deixamos de ser relevantes quando fazemos isso. Pastor, isso não acontece. Acontece sim, só que nós não falamos. Acontece sim, só que nós somos covardes, medrosos. Acontece sim, só que nós colocamos panos quentes. A igreja do Cristo tem sido violada por interesses pessoais que são postos acima da vontade de Deus. E aí, no dia a dia da igreja, a gente percebe isso. Quando vai se tomar alguma decisão, quando algo importante tem que ser feito, a igreja deveria, toda ela, orar, clamar, jejuar, fazer o que for para entender a vontade de Deus. Mas não, a gente faz alguma reunião, reúne algum grupo de líderes e a gente toma decisão e depois a gente chega para a igreja e diz, esta é a vontade de Deus. Para a maioria das igrejas, não. Nós precisamos entender que, nunca e por motivo nenhum, a vontade do homem pode ser posta acima da vontade de Deus. E por que o fazemos? E por que cometemos esse pecado tão grave? Pensem, só que vai doer. Mas é uma dor que vale a pena. Porque é uma dor que pode nos levar a uma mudança, a uma transformação necessária. Feitas as perguntas e dadas as respostas, eu quero que pensemos agora nas características de líderes, de igrejas, de denominações que se tornam irrelevantes. E a partir do texto, eu entendo que a primeira característica é preocupar-se com as coisas irrelevantes. O lavar as mãos, perto do mandamento de honrar pai e mãe, era algo muito irrelevante. Mas os escribas, os fariseus e os mestres da lei estavam muito mais preocupados com o lavar as mãos ou com o não lavar as mãos dos discípulos, coisa irrelevante, do que com o mandamento, algo super relevante. Nos tornamos irrelevantes porque nos preocupamos demais com as coisas irrelevantes. Pequenas coisas que poderiam ser resolvidas, que poderiam ser tratadas, que poderiam ser ditas com honestidade, com clareza. Mas não, nos tornamos irrelevantes porque nos preocupamos. E aí eu gosto, e eu coloquei entre parênteses aqui uma palavrinha que Satanás usa muito, e ele não precisa nem trabalhar muito, ele só empurra, o resto a gente faz para ele, que são as distrações. Satanás nos enche de distrações irrelevantes, nos ocupa com elas, e aí nós não fazemos o que é necessário, o que é relevante. Esta é uma primeira característica. Uma segunda característica: deixam de perceber e de agir o que é relevante e de agir em favor de. Quando ela está distraída, despercebida daquilo que é relevante, ela deixa de fazer o que é importante. Você já viu, e talvez eu esteja falando coisas da minha realidade, não seja a sua, talvez não seja a realidade nem da região aqui,
nem da associação, talvez seja nossa. Mas, particularmente, faço uma leitura, não de um cristianismo para a Convenção Batista Fluminense, mas eu creio que a nível brasileiro, de uma crise nas igrejas, e eu entendo que essas características elas vão aparecendo por aí, Brasil afora. Mas você já percebeu que nós empenhamos muita conversa, reunião, fazemos isto, comissão, isto ou aquilo, nos ocupamos tanto, gastamos dinheiro, discutimos, falamos, com coisas que algumas vezes são irrelevantes. E aquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que deveria levar a igreja para a oração, para a palavra, para a ação, deixa de ser feito. E quando nós deixamos de fazer algo, nós ficamos com um déficit no reino de Deus. E eu tenho estado muito preocupado no tamanho desse déficit de ações relevantes. Algumas vezes nos enchemos de entretenimento, nos enchemos de programações. Sabe para quê? Para anestesiar a nossa consciência e nos dar a falsa sensação de que estamos fazendo algo quando não. Porque a obra do reino, a obra de Deus, a mensagem do reino, é algo que a igreja tem que fazer e é algo que é simples, no dia a dia, constantemente, em todo tempo e em qualquer lugar. Anunciar a mensagem, pregar a mensagem, viver o reino de Deus. Outra característica de líderes, igrejas, denominações que se tornam irrelevantes é que passam a buscar ouvir e considerar mais a voz dos homens do que a voz de Deus. Era isso que os fariseus e os escribas estavam fazendo, os mestres da lei. Eles desconsideraram a voz de Deus e passaram a ouvir a voz dos homens, as tradições humanas. Eu creio que, em alguns momentos, fazemos o mesmo. Porque a voz de Deus nos conduzirá a uma direção, a decisões, a ações que contrariarão as nossas vontades, as minhas e as suas. E algumas vezes vamos tampar os ouvidos, resistir e não querer ouvir, ou quando ouvimos, nós ignoramos a voz de Deus. E ouvimos a voz dos homens, e cometemos o pecado de dizer que a voz dos homens são a voz de Deus, quando não. Irrelevância. Uma outra característica, falham em ensinar corretamente e com clareza a palavra de Deus. Eu acho interessante que Jesus, depois de todo o constrangimento, ele chama os discípulos para perto dele e ele explica, ele fala com clareza, ele ensina. Nós precisamos, como o povo do reino, a igreja do reino, manifestar relevância no ensino correto, fiel da palavra de Deus. Ensino claro, libertador, transformador. Eu escrevi algo que me ofendeu, que mexeu comigo, mas compartilho. Nos assemelhamos a Satanás quando nós usamos a palavra de Deus de forma inadequada, mal interpretada, mal aplicada, usada para os nossos próprios interesses, interesses de grupos, de igrejas, enfim. Nós nos assemelhamos a Satanás quando adulteramos, violamos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Pecado muito grave. Pensar nisso está lhe causando uma dor muito grande, porque me causa. Mas essa dor me leva a um desejo muito sincero de mudar para não senti-la mais. Mas, ao contrário, sentir a paz de estar fazendo a vontade de Deus. Última característica. Não do texto, porque poderíamos falar de tantas outras, mas para o momento. Característica de líderes, igrejas, denominações que se tornam irrelevantes. Aproximam-se de Deus com a intenção errada e pela causa errada. E algumas vezes nós fazemos isso. Nos aproximamos de Deus
de alguma maneira, parece que nós estamos o buscando, mas a intenção é errada. A vontade é errada. Aqueles fariseus e líderes religiosos, eles conheciam os mandamentos, eles cumpriam os ritos do judaísmo, aproximavam-se de Deus, mas com a intenção errada, pela causa errada. E algumas vezes por causas humanas, pessoais, de grupos, nos aproximamos, maquiamos uma espiritualidade para encontrar alguma justificativa em Deus ou em nome de Deus para as nossas ações e as nossas muitas besteiras que estamos cometendo. Que Deus nos perdoe, que Deus se apiede de mim e de você, que Deus nos ajude para que nessa dor mudemos. Agora, o que acontecerá se nós continuarmos agindo dessa forma? Ou seja, de uma forma irrelevante. Primeiro, nos tornaremos hipócritas, falsos, aparência de piedade, mas atitudes e um interior de carnalidade. Segundo, nos tornaremos cegos, que gerarão outros cegos, que conduzirão outros cegos à queda e à ruína. Por isso que nós temos que dar um basta, por isso que nós temos que mudar já. Porque senão cria-se um círculo ruim, de coisas ruins que vão sendo mantidas. Nos tornamos hipócritas, nos tornamos cegos. E em terceiro lugar, nós temos a nossa adoração rejeitada, porque Jesus diz, vocês são aqueles que o profeta Isaías disse, honram com o lábio, mas o coração não é sincero. E a adoração é rejeitada e Deus não a recebe. E algumas vezes o que nós fazemos nos templos não passa de uma teatralidade espiritual, porque Deus não recebe aquilo, porque Deus vê além da aparência religiosa e observa um coração que não é transformado, mudado, que não tem uma boa intenção, um coração que não é santo, que não obedece a palavra, que não é fiel a Ele. Nós precisamos servir a esse Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, e honrá-lo com a nossa vida, e honrá-lo com tudo que temos e somos. Adorá-lo e adorá-lo e adorá-lo, porque só Ele pode e merece adoração. E eu faço mais uma pergunta. O que nós deveríamos fazer nesta noite, depois de ouvirmos o que ouvimos até aqui? Depois de ouvirmos as palavras como essas, nós deveríamos ser levados a uma séria reflexão, à contrição, ao quebrantamento. Nós deveríamos ser levados ao choro, ao arrependimento. Eu ouvi uma mensagem de alguém que diz que nós somos a geração dos olhos secos, que não se quebrantam mais, que não choram mais pelos próprios pecados. Sabe por quê? Porque nós somos soberbos, orgulhosos, estamos empavonados com as nossas coisas e não temos a humildade de nos arrepender dos próprios pecados, de reconhecê-los, de abandoná-los e de mudarmos. Nós deveríamos fazer isso. Mas alguns que estão aqui estão ofendidos. Outros estão preocupados porque alguns outros estão ofendidos. Mas não se pode falar isso porque ofende fulano, ofende ciclano, porque mexe com esta ou com aquela outra área. Foi isso que os discípulos fizeram. Jesus, o Senhor percebeu que eles ficaram ofendidos. Alguns aqui já pensaram, meu Deus, mas tem pastores aqui ofendidos, tem igrejas aqui ofendidas. Sim. Se estiverem em pecado, sim. Se estiverem sendo irrelevantes, sim. Nos tornamos orgulhosos, jactanciosos. Nos gabamos disso, nos gabamos daquilo. Nos tornamos senhores dos pequenos reinos que nós criamos para mandar, para governar. Criamos as normas, criamos as regras, criamos as tradições. Colocamos tudo isso acima da vontade de Deus. E ultrajamos, envergonhamos o Cristo, o Deus do reino. Eu quero concluir a minha fala. Somos cidadãos do reino.
um reino de poder, você sabe disso, de justiça, um reino de alegria, um reino relevante, porque tem um rei relevante, uma doutrina relevante, um conjunto de ensinos éticos, morais, espirituais relevantes, um povo relevante que é a igreja do Cristo. Tudo no reino de Deus é relevante, é necessário, é importante, porque é espiritual, pertence a Deus, foi feito por Ele, para a honra e para a glória dEle. Nós precisamos saber disso, porque nós vivemos tempos de crise, como igreja. Nós precisamos enfrentar essa crise com atitudes relevantes, como uma igreja relevante, que tem ações, que tem toda uma manifestação do poder de Deus relevante. Como faremos isso? Tendo humildade, para buscarmos entendimento espiritual, conhecimento das Escrituras, buscarmos incessantemente, e aí uma palavra que eu creio que falta-nos muito, fervorosamente, a vontade de Deus, falta-nos fervor. Não adianta ter luz na mente se não tiver fogo no coração. Falta-nos fervor para fazer a obra, falta-nos paixão no que nós realizamos, pastoreando uma pequena, uma grande igreja, cuidando de uma pequena ou de uma grande associação, não importa, nós precisamos empenhar amor, fervor e paixão, porque o Deus do reino merece, é o mínimo que nós podemos fazer por alguém que deu o próprio Filho por nós. Nós precisamos investir em uma espiritualidade verdadeira, transformadora, libertadora, que muda o coração das pessoas. Hoje nós vivemos uma crise, as pessoas vêm para a igreja, elas são batizadas, mas elas querem ter o mesmo comportamento. Continuam bebendo, continuam frequentando as boates, continuam tendo uma vida conjugal inadequada, adulterando, e os pecados que foram elencados aqui por um interior que não é transformado. Isso nós temos visto acontecer na igreja do Cristo. Nós precisamos resistir, rejeitar todos esses pecados e investir em uma espiritualidade santa que transforma numa espiritualidade relevante. Nós precisamos rejeitar, mas nós precisamos rejeitar a partir das Escrituras, das santas Escrituras, todas as heresias, os falsos ensinos. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra Satanás e seu exército. Nós temos que resistir às heresias, sim. Combatê-las, sim. Nós temos que não ceder a elas, sim. Mas tendo uma visão espiritual de que não somos inimigos deste ou daquele, mas sim que temos um inimigo, mas que pode ser vencido no nome, no poder do Cristo ressurreto. Nós precisamos nos submeter por inteiro ao governo de Deus, à vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter aos seus propósitos, como súditos fiéis, abrindo mão do meu querer, dos meus interesses, não violando, não maculando, mas nos submetendo à vontade de Deus e a buscando todos os dias. É o melhor para nós, é o melhor para a igreja do Cristo. E eu encerro de vez, contando uma história. Um importante rei, um rei muito importante, ele enviou o seu arauto a um vilarejo, com a seguinte mensagem: amanhã passarei pelo vilarejo e almoçarei com alguma família. Ora, o arauto cumpriu a ordem e saiu gritando e proclamando esta mensagem. E as pessoas ficaram fervorosas, elas ficaram inquietas. E começaram a limpar as ruas, e começaram a limpar as casas, e começaram a limpar os jardins, e começaram a ornar as suas casas, e começaram a embelezar todas as coisas. Mas um homem não fez nada disso. Ele não limpou a casa, ele não se dedicou muito ao ornamento da sua fachada. E aquele homem foi perguntado, mas por quê? Ele disse o seguinte: olha, para receber o rei eu preciso ter um coração puro, uma vida pura. Eu quero perdoar quem eu tenho que perdoar, eu quero acertar o que está para acertar, eu tenho que ver se eu estou devendo algo, eu quero que o rei me encontre com dignidade, eu quero que o rei me encontre com um coração puro, íntegro, sincero e honesto. E no outro dia o rei passou pelo vilarejo e almoçou naquela simples casa que não estava ornada, mas que tinha alguém com coração sincero, limpo, transformado, mudado dentro. O rei voltará. Como nos encontrará?
como encontrará a igreja do Cristo? Estamos investindo em qual ornamento? Nós pensamos que somos relevantes por quê? Pelo que temos, pelo que ostentamos, pelo que fazemos para os nossos interesses? Dói. Dói. O rei precisa encontrar uma igreja santa. Um povo santo, relevante, que fez uma obra relevante. Esta é a igreja que o rei precisa encontrar. Que sejamos esta igreja, em nome de Jesus.